Olá, pessoal. Nessa aula nós vamos falar sobre o Max Weber. Como nas aulas anteriores, o objetivo da videoaula é auxiliá-los na leitura do capítulo do livro que a gente está utilizando como livro principal da disciplina. Então, o que eu vou discutir aqui é para ajudar a fazer a leitura ficar mais fácil, mais compreensível, mais fluida. O Max Weber ele faz parte da tríade, né, Durkheim, Marx, Weber, dos três grandes sociólogos clássicos. E ele tem uma vasta obra, né, livros muito importantes e pesquisas muito importantes sobre questões como a relação entre protestantismo e capitalismo, por que as sociedades de religião protestante se desenvolveram, né, mais do que as sociedades, né, cristãs não protestantes, como as católicas, por exemplo. Isso ele falando lá no início do século XX. O Weber também nas ciências sociais ele é muito importante por causa da tipologia dos tipos ideais, né? O Weber abre mão daquela ideia de que as ciências sociais têm que ser parecidas com as ciências naturais, daí ele cria um outro método de análise, que é um método de análise baseado em tipos ideais, que é diferente do tipo social médio do Durkheim. E é, sobre aquela velha discussão, as ciências naturais elas são objetivas e as ciências humanas elas são subjetivas, tudo depende de opinião. O Weber ele tem uma discussão muito profunda sobre a dimensão, né, da relação dos valores, do juízo de valor e como seria e o que seria a objetividade nas ciências sociais. O Weber também ele é famoso por uma das definições mais utilizadas de Estado, que é aquela uma que Estado é a relação entre homens que detêm o monopólio legítimo da força, da violência sobre determinado território. O Weber também, na dimensão das relações de poder, ele define os famosos três tipos ideais de dominação, um pouquinho. E uma outra noção muito importante é que, digamos, na direção, na direção do caminho no qual as sociedades modernas estão é um caminho de racionalização, o famoso processo de racionalização. E também, para poder entender esse capítulo, que ele está escrito de uma forma um pouco difícil, desculpa, que está escrito de uma forma um pouco confusa, mas eu acredito que a chave mestra para a gente entender esse capítulo é o processo de racionalização. O que será que é o processo de racionalização? O que é uma sociedade que se racionaliza, que tem indivíduos cada vez mais racionalizados? Alguém entendeu as referências aí? Bem, a racionalização é tornar-se mais racional, lógico ou coerente. Né? Isso a gente pensar a racionalização, não é o Weber aí que está dizendo aí, não, embora tenha alguns elementos weberianos aí nessa definição. Mas só para a gente pensar um pouco a racionalização e ficar mais clara. Né? Tornar-se mais racional, lógico e coerente. Tornar-se menos emocional, passional. Desenvolver, né, ou treinar a inteligência e guiar-se cada vez mais por ela. Obter resultados maiores com menos insumos, né? Uma racionalização no sentido de, né, bombar a economia. E escolher os meios mais adequados para atingir objetivos. No texto, né, o, o autor ou a autora, esqueci agora quem escreveu o texto, utiliza a racionalização no direito como tendo dois pilares, a generalização e a sistematização. Né? O que é generalizar? Generalizar é a ideia de que é uma economia de princípios. Né? Tem vários princípios, né, dentro do direito, né? Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, né? A dúvida se beneficia o réu, não sei mais o que, blá, blá, blá. Então, a racionalização, a dimensão da generalização da racionalização é que um direito que cada vez se torna mais racional, ele consegue princípios, né, se pautar por menos princípios, mas princípios mais abrangentes, que consigam ser aplicados em quase todos ou idealmente em todos os casos.
E a sistematização é que esses princípios eles sejam harmônicos entre si. Um não pode anular o que o outro diz, né? E nem deixar lacunas, casos que não se enquadrem em nenhum dos princípios existentes. Então, o ideal de uma racionalização é, o ideal de uma racionalização no direito, né? O processo de racionalização no direito, ele empurra para um processo de generalização, economia de princípios e sistematização, harmonia dos princípios. E guardem esse conceito de racionalização na memória para poder o próximo passo da aula. O direito ele pode ser classificado em relação a duas características, em relação ao tipo e em relação ao grau. Em relação ao grau é que pode ser um direito racional ou irracional. E quanto ao tipo, ele pode ser um tipo material ou formal. No primeiro grau, racional ou irracional, a gente lembrando que isso daí são tipos ideais, vocês não estudaram que é tipos ideais, mas que nenhum, né, direito seria tão racional a ponto de não ter nenhuma irracionalidade, e nenhum direito é tão irracional a ponto de não ter nenhuma racionalidade. As categorias racional e irracional, aí, elas não são completamente puras. Né? E em relação ao tipo, né, um direito ele pode ser ele pode ser material ou formal. Material e formal ele vem de uma velha discussão lá do Aristóteles, lá na Grécia Antiga, que depois esses termos eles vão sendo apropriados até chegar aí. Mas para esse capítulo, material e formal ele significa o seguinte: material é uma justiça, é um direito, é uma análise jurídica focada no caso e não nas regras. E o formal é focado nas regras, né? A prioridade está em construção de regras e não no caso. Então, são tonalidades de prioridade diferente. E ainda, em relação ao tipo formal, o texto vai diferenciar outros dois, que são o formalismo sensível e o formalismo lógico, né? Um que depende de conceitos abstratos e o outro que não depende tanto de conceitos abstratos, mas que aqui eu não vou me aprofundar muito, não, porque eu tenho a impressão que essa diferenciação ela mais atrapalha entender o capítulo do que ajuda. E daí, quando a gente coloca numa matriz, né, o grau e o tipo, daí você vê que tem, né, num eixo ali o grau, racional e irracional, e no outro tipo formal e material, e daí a gente consegue a construção de 4 tipos de direito. Então, a gente pode ter um direito ali no tipo 1, que é material, focado no caso, e irracional, né, não faz sentido. Ele pode ser tipo 2, ele pode ser irracional e formal. O tipo 3, ele pode ser material e racional, e no último, formal racional. Né? Então, 4 tipos ideais weberianos de direito. Deixa eu ver aqui se eu coloquei algum exemplo. Não coloquei nenhum exemplo. Vamos pegar um exemplo. Então, digamos que um direito contemporâneo que focado muito na construção de leis racionais, né, que eu acho que é mais ou menos o que o nosso direito, as discussões, eu não acompanho, eu não sou jurista, não sei como a que nível, ou a que termos estão os debates no mundo jurídico, né? Mas acredito que no Brasil a discussão jurídica é justamente nessa ideia de construir leis racionais para lidar, né, com casos, né, com os casos. Né? Agora vamos pensar, né, num tipo de lei do tipo 2, né? Um tipo de direito que ele seja irracional e que ele seja formal. Né? Como que seria um direito formal? Ou seja, baseado nas regras, mas que não faz sentido. Eu lembrei estou pensando aqui num exemplo de um seriado chamado Game of Thrones, que quando tinha disputas, né, como é que era praticada a justiça? Uma disputa por combate, né? Então, sei lá, 2 pessoas não concordam, né? Não concordam no que está acontecendo. Então, como é que a gente faz justiça nesse caso? Faz eles combaterem, né, até a morte, né? Então, em casos de desavença, combate até a morte. Daí quem venceu é que tinha razão. Quem sai vivo é que tinha razão. Quem
morreu é porque não tinha razão. Ou em outros casos que tem regras do tipo, né, em algumas sociedades aí, sei lá, houve traição, houve roubo, como é que você sabe para fazer justiça? Né? Então, você amarra uma corda e uma pedra enorme no pé da pessoa e joga ela no rio. Se ela conseguir escapar e sobreviver, ela é inocente. Se ela morrer, é porque ela é culpada. Então esse é um tipo de formal, porque existe uma lei, existe uma regra que as pessoas devem cumprir, mas ela é irracional, não faz sentido, né? Seria um exemplo, né? E aí desses outros também, né? Focado no caso, mas é irracional, ou focado no caso e é racional. E para o Weber, embora existam esses 4 tipos aí de racionalidade, ele meio que enxerga evolutiva, né? Como se o direito ele passasse primeiro por um tipo de direito focado no caso, mas irracional, depois focado nas leis, mas irracional, daí entra uma racionalização, né? Focado no caso, racional, e depois, por fim, né, chegando à forma mais evoluída ou mais racionalizada, seria o formal racional. É óbvio que, como se trata de tipos weberianos, não é tão separadinha as etapas, né? Acaba uma etapa, começa a outra, acaba a outra, daí começa ainda uma outra diferente. Como são tipos ideais weberianos, essa, digamos, evolução, né, essa racionalização, ela é meio embolada, né? É meio material irracional com meio racional, mas tem uma tendência, né? Digamos que o horizonte final da racionalização seria o formal racional. Mas nessa linha de evolução ela é toda acidentada, misturada, com indas e vindas. Né? E aqui, para a gente entender a parte final do capítulo, eu vou trazer os 3 tipos de dominação weberiano, que são. Bem, a política como vocês já devem ter estudado em ciência política, né, tem a ver com as relações de poder. E relações de poder pode pressupor, ou sempre pressupõe, a dominação. Um manda e os outros obedecem. Ou que a vontade de um consegue se manifestar empiricamente nos outros que estão ali. Então, para o Weber existem 3 formas de dominar, de dominação, ou seja, que a vontade de um, né, se faça valer nos outros. Pode ser uma dominação tradicional, que é aquela dominação que é passada pela tradição, né? A pessoa domina porque sempre foi assim, né? Então, por que pensa lá naquela época dos reis, né? Que o filho príncipe vai ser o futuro rei, né? Ah, por que o filho do rei vai ser o rei, né? Porque ele não é o mais inteligente, não é o mais corajoso, não é o mais capaz, porque é a tradição, porque sempre é assim e vai ser sempre assim, né? Então, ah, aquelas monarquias hereditárias, né, é um exemplo de dominação tradicional. Por que é essa pessoa que manda? Por que é, né, uma questão do patriarcado? Por que sempre o pai é o chefe de família, ou era no passado? Porque é essa tradição, sempre foi assim, sempre vai ser. Ou sempre foi assim e tem que continuar sendo assim. Essa ideia de dominação tradicional. A dominação carismática é aquela uma que aparece um líder tem dom da palavra, dom do carisma, ele consegue cativar as pessoas, despertar a admiração das pessoas, e as pessoas querem segui-lo, né? Querem usar ele como um guia, né? Querem obedecê-lo. Né? E daí, na dominação carismática, né? Então você tem, por exemplo, aqueles líderes religiosos, um punhado de gente, né? O carisma dele atrai mais gente para a igreja. Ou líderes políticos, né? Alguns líderes políticos, como o caso do Getúlio Vargas, né, tinha uma dimensão carismática muito grande, o Lula ou o Bolsonaro, que também tem carismas, né, conseguem cativar e atrair admiradores apaixonados, né, então essa dominação carismática. E por fim, a dominação racional, que também aparece no nome como dominação legal burocrática, né, que é uma forma de dominação racional, que as pessoas obedecem, né? Se deixam ser dominadas porque aquela é a forma mais racional de agir naquele contexto, é a forma mais racional de que exista, né, relações de poder, que é o caso da democracia, né, a vontade da maioria, né? Por quê? Porque é a forma mais racional de exercer poder, muito mais do que uma lógica tradicional carismática. E, né, o processo de racionalização política empurraria as sociedades para que o tipo dominante de dominação fosse racional. E é interessante porque essa classificação do Weber, desses 3 tipos de dominação, ele vai ter reflexo em outras áreas da sociologia weberiana, como na sociologia da religião.
Por exemplo, na sociologia da religião weberiana, né, as instituições religiosas baseadas na dominação tradicional, o fenômeno associado à dominação tradicional, nível de instituição religiosa, é o culto. Quando é, é, essa religiosidade ela é comandada, né, um processo de dominação via carisma na área religiosa, daí você tem a questão da seita. E quando essa instituição religiosa ela é mais racionalizada, ela é organizada, ela tenta meios racionais de convencimento, etc, etc, você tem a igreja. E os líderes, né, as pessoas que têm uma dominação tradicional, né, como líder religioso, ele vai ter, né, o mago, o profeta e o sacerdote. Né? Também segue um paralelo. E no texto, o ver vai transpor isso também para a questão do operador mor do direito, que é o juiz. Né? Então, numa dominação tradicional, quem é o juiz, ou quem é que toma ali, né, culpado, inocente, né? Meio que na dominação tradicional a figura, esse primeiro ponto que ele não está no livro, é uma fusão entre o líder político, o líder, quem faz a justiça, né? É o líder político, uma fusão do executivo, do judiciário e em alguns casos até mesmo do legislativo. Já no caso do operador mor, não é no caso, nesse segundo não é que é um operador, mas digamos assim, um justiceiro, né? A pessoa que vem para trazer justiça. Daí esse termo ele tá no texto que é o juiz profeta, né? É aquela pessoa como se fosse um enviado que vem para trazer a justiça para o mundo e que vai limpar o mundo de toda a criminalidade, né? Do juiz profeta, que as pessoas começam a admirá-lo, aceitar as decisões de justiça dele, porque ele tem carisma, né? Uau, nossa, esse é o cara que vai resolver todos os nossos problemas, né? Ah, que bom. E por fim, a forma mais racionalizada seria, né, o juiz profissional, aquele que tem formação acadêmica na área, que conhece um direito racionalizado, que foi passado em concurso, que foi aprovado em concurso público, né, e que seria, né, o auge da sociedade. Então, a sociedade mais racionalizada teria esse último tipo de juiz. E daí na discussão do texto, né, o que pode atrapalhar, né, a autora, eu acho que é uma autora, a autora ou o autor vai discutir, é que tentar elevar alguns juízes à figura de popstar, né, é uma involução. Né? É um passo atrás, né, nessa linha evolutiva racionalizada. Então, de vez de promover a justiça com mais eficiência, mais clareza, mais isonomia, ao confiar em juízes profetas, salvadores da pátria, né, a gente está evoluindo, está voltando, tá atrapalhando. Então, não é uma sociedade que conseguiu chegar ao seu auge, né? Não é a lei, né? Não é a lei, não é a isonomia que está funcionando aí. Aí é uma outra lógica, até um pouco irracional, né? Que foge, né? Que daí não consegue levar a garantia de direitos para todo mundo, porque o juiz carismático passa acima das regras, né? E é uma crítica que é feita no texto ao final. E daí é que eu trago algumas questões para a gente poder discutir lá no fórum, né? Sugestões de discussão no fórum. O direito brasileiro ele é racionalizado? Racionalizado naquela primeira discussão dos primeiros slides, ou seja, que tem poucos princípios e que esses princípios são coerentes entre si. Ou, né, ao contrário, o direito brasileiro tem muitos princípios que um anula o outro e deixa lacunas. 2. Por que juízes carismáticos são um problema na perspectiva weberiana? E aqui eu peço a gentileza de vocês não citarem nomes e nem casos exemplares, e nem polemizar muito. Tá? Não, na realidade, polemizar nada, né? Só fazer uma análise fria e teórica da questão. Por que os juízes carismáticos, na perspectiva weberiana, são um problema? E daí eu gostaria na terceira, né, uma outra sugestão, se alguém consegue imaginar um caso de direito formal e racional, ou também das outras tipologias lá, como o caso do direito material e racional,
né, material e racional, daqueles outros 4 tipos lá que a gente discutiu. E por fim, né, o que seriam os conceitos de forma e matéria no direito, né, e a relação entre essas duas, e eu queria que vocês tentassem dar uma explicação, né, desses dois conceitos, a relação entre eles, com as próprias palavras, sem aquelas definições livrescas e pedantes, né, não, tenta explicar com as suas palavras, beleza? Joia? Então, até a nossa próxima videoaula.